Existe um capítulo da Bíblia que atravessou séculos sem perder sua força. Em momentos de medo, doença, guerras, incertezas ou grandes desafios, milhões de pessoas recorrem às mesmas palavras em busca de conforto. Não importa o país, a cultura ou a idade. Sempre que a aflição bate à porta, o Salmo 91 volta a ser lembrado. Mas existe uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. Será que realmente entendemos o que o Salmo 91 quer dizer? Ao longo dos anos, esse salmo se tornou um dos textos mais citados das Escrituras. Muitos o leem antes de dormir. Outros o deixam aberto dentro de casa. Há quem o carregue na bolsa, no carro ou até mesmo no bolso, acreditando que sua simples presença seja suficiente para afastar todo o mal. Mas será que foi isso que Deus desejava quando inspirou essas palavras? Será que o Salmo 91 foi escrito apenas como uma oração de proteção? Ou existe uma mensagem muito mais profunda escondida entre seus versículos? Essa é uma questão importante, porque uma interpretação superficial pode nos levar a expectativas que o próprio texto nunca prometeu. Muitas pessoas acreditam que, se recitarem esse salmo todos os dias, nada de ruim poderá acontecer em suas vidas. No entanto, quando enfrentam dificuldades, doenças ou perdas, acabam decepcionadas e chegam até mesmo a questionar a fidelidade de Deus. O problema não está no Salmo. O problema está em não compreender aquilo que ele realmente ensina. E talvez seja justamente por isso que esse capítulo continua sendo um dos mais mal interpretados de toda a Bíblia. Hoje vamos olhar para o Salmo 91 de uma maneira diferente. Não apenas como um conjunto de belas promessas, mas como uma revelação sobre o relacionamento entre Deus e aqueles que escolhem confiar nele. Ao longo deste estudo, descobriremos 10 lições poderosas que transformam completamente a forma como enxergamos esse salmo. Algumas delas são conhecidas, outras passam despercebidas, até mesmo por pessoas que leem essas palavras há muitos anos. Você perceberá que cada versículo foi cuidadosamente construído para revelar uma verdade espiritual cada vez mais profunda. Nada está ali por acaso. Cada imagem, cada expressão e cada promessa possuem um propósito que vai muito além da proteção física. Na tradição judaica, os salmos nunca foram apenas poemas religiosos. Eles eram cânticos de fé, orações, declarações de confiança e lembretes constantes de quem Deus é em meio às maiores dificuldades da vida. O Salmo 91 ocupa um lugar especial entre eles. Embora a Bíblia não identifique com absoluta certeza quem escreveu esse capítulo, muitos estudiosos acreditam que ele tenha sido composto por Moisés ou por alguém profundamente influenciado por sua experiência de caminhar com Deus no deserto. Independentemente da autoria, sua mensagem permanece viva porque fala de uma realidade que nunca mudou. O ser humano continua cercado por medos, perigos e incertezas, enquanto Deus continua sendo o mesmo refúgio de geração em geração. Talvez seja exatamente por isso que esse salmo continua tocando tantos corações. Todos nós buscamos segurança. Queremos proteger nossa família. Desejamos paz em meio ao caos. Procuramos respostas quando não sabemos o que o amanhã nos reserva. E o Salmo 91 aponta para a única fonte de segurança que jamais muda. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. O maior ensinamento desse salmo não está nas promessas de livramento. Também não está nos anjos, nem nas pestes, nem nas flechas mencionadas pelo texto. O verdadeiro mistério está logo nas primeiras palavras. Se não compreendermos esse início, dificilmente entenderemos todo o restante do capítulo. Por isso, antes de falarmos sobre proteção, milagres e promessas, precisamos descobrir onde tudo começa. E a primeira lição revela exatamente o lugar onde nasce a verdadeira segurança daqueles que pertencem a Deus. O Salmo 91 não começa falando sobre anjos. Também não começa prometendo livramentos extraordinários. Muito menos dizendo que nenhum problema acontecerá na vida daqueles que creem em Deus.
Tudo começa com uma declaração que muitos leem rapidamente, mas poucos realmente compreendem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Salmo 91, 2.1. À primeira vista, esse versículo parece simples. No entanto, ele contém o fundamento de todo o restante do Salmo. Sem entender essas primeiras palavras, é impossível interpretar corretamente todas as promessas que aparecem depois. Observe que o texto não diz: aquele que visita o esconderijo do Altíssimo, também não diz: aquele que conhece o esconderijo, nem mesmo aquele que passa algum tempo na presença de Deus. A palavra usada é muito mais profunda. Habitar. Habitar significa permanecer. Significa fazer daquele lugar a sua casa. É viver continuamente na presença de Deus e não apenas procurá-lo quando surgem dificuldades. Essa diferença muda completamente a mensagem do Salmo 91. Infelizmente, muitas pessoas lembram de Deus apenas quando enfrentam crises. Quando tudo está bem, vivem como se não precisassem do Senhor. Mas basta surgir uma doença, um problema financeiro ou uma notícia inesperada para correrem em busca das promessas do Salmo 91. O salmista nos mostra que a verdadeira segurança nasce muito antes da tempestade chegar. Ela nasce em um relacionamento constante com Deus. É exatamente isso que Jesus também ensinaria séculos depois. Em João 15, ele disse: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Perceba que Cristo não falou sobre uma visita ocasional. Ele falou sobre permanência, sobre comunhão diária, sobre uma vida construída na presença do Pai. É essa mesma ideia que encontramos no início do Salmo 91. Mas existe outra expressão que merece nossa atenção. O texto fala sobre o esconderijo do Altíssimo. Por que esconderijo? Na Bíblia, um esconderijo não representa um lugar de medo, mas um lugar de segurança. Durante muitos momentos da história de Israel, cidades eram atacadas, exércitos invadiam territórios e pessoas buscavam abrigo para sobreviver. Um esconderijo era o local onde alguém encontrava proteção enquanto o perigo acontecia do lado de fora. O salmista utiliza essa imagem para ensinar que Deus é o lugar onde nossa alma encontra descanso, mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar. Isso não significa que os problemas deixam de existir. Significa que eles deixam de controlar o nosso coração. Quantas pessoas vivem cercadas de conforto, dinheiro e estabilidade, mas continuam sem paz? Ao mesmo tempo, existem cristãos que enfrentam enfermidades, perseguições e grandes desafios, mas demonstram uma serenidade que o mundo não consegue explicar. A diferença não está nas circunstâncias, está no lugar onde decidiram habitar. Quem faz da presença de Deus sua morada aprende a descansar mesmo quando ainda não enxerga a solução. E o versículo continua dizendo que essa pessoa descansa à sombra do Onipotente. Essa imagem também possui um significado extraordinário. No deserto, a sombra era sinal de sobrevivência. Debaixo de um sol escaldante, encontrar sombra significava encontrar alívio, proteção e esperança para continuar caminhando. Da mesma forma, viver debaixo da sombra do Onipotente significa reconhecer que nossa segurança não depende da nossa força, da nossa inteligência ou dos nossos recursos, mas do cuidado constante de Deus. Perceba que o salmista não promete uma vida sem calor. Ele promete uma sombra em meio ao calor. Não promete um caminho sem dificuldades. Promete a presença de Deus durante a caminhada. E talvez seja exatamente esse o primeiro grande mistério do Salmo 91. Antes de falar sobre livramentos extraordinários, Deus nos convida a algo muito maior: construir um relacionamento tão profundo com Ele que sua presença se torne nosso verdadeiro lar. Mas o Salmo ainda revela outra verdade impressionante. Depois de mostrar onde nasce a verdadeira segurança, o escritor apresenta 4 nomes diferentes para Deus.
e cada um deles revela um aspecto do caráter divino que fortalece a fé daqueles que confiam no Senhor. É justamente essa poderosa revelação que descobriremos na próxima lição. Depois de afirmar que a verdadeira segurança começa quando habitamos na presença do Senhor, o Salmo 91 apresenta algo que muitos leitores passam despercebidos. Nos 2 primeiros versículos, o salmista utiliza 4 nomes diferentes para Deus. Isso não acontece por acaso. Na Bíblia, os nomes de Deus revelam aspectos do seu caráter. Cada um deles nos ajuda a compreender quem Ele é e como deseja se relacionar com aqueles que confiam nele. Quanto mais entendemos esses nomes, mais percebemos que o Salmo 91 não é apenas uma coleção de promessas. Ele é uma declaração sobre o Deus que sustenta cada uma dessas promessas. O primeiro nome é Altíssimo. Quando o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele usa um título que enfatiza a autoridade absoluta de Deus sobre toda a criação. Reis governam nações. Presidentes governam países. Líderes exercem influência sobre pessoas. Mas o Altíssimo governa sobre tudo. Nada está acima dele. Nenhuma crise surpreende o Senhor. Nenhuma guerra foge ao seu controle. Nenhuma doença aparece sem que Deus continue sendo soberano. Essa verdade traz paz ao coração do cristão, porque nossa confiança não está baseada nas circunstâncias, mas naquele que permanece acima de todas elas. Logo depois aparece outro nome: Onipotente. A sombra do Onipotente representa a proteção daquele cujo poder não conhece limites. Muitas vezes, nós olhamos para os nossos problemas e pensamos que eles são grandes demais. Mas o Salmo 91 nos convida a fazer exatamente o contrário. Em vez de medir o tamanho do problema, devemos lembrar do tamanho do Deus em quem confiamos. Aquilo que parece impossível para os homens nunca foi impossível para o Senhor. Foi assim quando Deus abriu o Mar Vermelho. Foi assim quando sustentou Elias durante a fome. Foi assim quando livrou Daniel da cova dos leões. E continua sendo assim hoje. O terceiro nome aparece no versículo seguinte: Direi do Senhor. Aqui, a palavra utilizada é o nome pessoal de Deus revelado a Moisés. É o Deus da aliança. O Deus que não abandona seu povo. O Deus que permanece fiel mesmo quando os seres humanos falham. Isso significa que o Salmo 91 não fala de uma força desconhecida ou de uma energia espiritual. Ele fala de um Deus que conhece cada pessoa pelo nome, que escuta orações, que acompanha lágrimas, que permanece presente até mesmo quando ninguém mais consegue compreender nossa dor. E então chegamos ao quarto nome: Meu Deus. Talvez esse seja o detalhe mais bonito dos 2 primeiros versículos. Depois de reconhecer que Deus é Altíssimo, depois de afirmar que Ele é onipotente, depois de declarar que Ele é o Senhor, o salmista faz algo profundamente pessoal. Ele diz: Meu Deus, em quem confio? Perceba a diferença. Não basta saber que Deus existe. Não basta acreditar que Ele é poderoso. Também não basta conhecer histórias da Bíblia. É necessário transformar esse conhecimento em relacionamento. O Deus das Escrituras precisa tornar-se o meu Deus. Essa pequena expressão revela uma fé viva, uma confiança construída ao longo do tempo. Quem escreveu o Salmo 91 não estava repetindo palavras bonitas. Ele estava falando de alguém que conhecia pela experiência. É por isso que consegue afirmar com tanta convicção: Nele confiarei. Essa talvez seja uma pergunta importante para cada um de nós. Quando surgem dificuldades, onde colocamos nossa confiança? Nas economias? Na estabilidade do trabalho? Na opinião das pessoas? Na própria capacidade? Ou naquele que continua sendo o Altíssimo, o Onipotente e o Senhor sobre todas as coisas? O Salmo 91 nos lembra que a paz verdadeira não nasce quando todos os problemas desaparecem. Ela nasce quando aprendemos a confiar no Deus que permanece o mesmo,
mesmo quando tudo ao nosso redor muda. Mas essa confiança ainda será colocada à prova. Logo nos versículos seguintes, o salmista fala sobre armadilhas escondidas, doenças, perigos invisíveis e ameaças que ninguém consegue controlar. Porque Deus permite que essas imagens apareçam logo depois de falar sobre proteção. É justamente aí que encontramos a próxima grande lição do Salmo 91. Depois de revelar quem é o Deus em quem podemos confiar, o Salmo 91 muda completamente o foco. Agora, o salmista começa a falar sobre os perigos que cercam a vida humana. Ele escreve: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmo 91, 2.3. À primeira vista, essas palavras parecem falar apenas de armadilhas físicas e doenças. Mas, quando observamos o restante das Escrituras, percebemos que existe uma mensagem muito mais profunda. O primeiro perigo mencionado é o laço do passarinheiro. Hoje, poucas pessoas utilizam essa expressão, mas, na época em que o Salmo foi escrito, ela era facilmente compreendida. O passarinheiro não perseguia a ave correndo atrás dela. Ele escondia uma armadilha. Preparava cuidadosamente o terreno. Esperava com paciência. E a ave era capturada justamente porque não percebia o perigo. Essa imagem descreve perfeitamente muitas situações da nossa vida espiritual. Nem sempre as maiores ameaças chegam fazendo barulho. Na maioria das vezes, elas aparecem de forma discreta. Uma decisão aparentemente pequena. Uma tentação que parece inofensiva. Um pecado tratado como algo sem importância. Uma amizade que lentamente nos afasta de Deus. Uma mentira repetida tantas vezes que passa a parecer verdade. É exatamente assim que o inimigo costuma agir. Jesus também alertou seus discípulos para permanecerem vigilantes, porque nem todo perigo seria evidente. Algumas armadilhas surgem quando estamos distraídos, confiando apenas em nossa própria força. Por isso, o Salmo 91 nos lembra que Deus não deseja apenas nos proteger dos perigos que conseguimos enxergar. Ele também nos livra daqueles que nunca perceberíamos sozinhos. Quantas vezes o Senhor fechou uma porta que, mais tarde, entendemos ter sido um livramento? Quantas oportunidades perdidas pareciam injustas naquele momento, mas depois revelaram ser um ato da providência divina? Nem sempre compreenderemos todos os livramentos de Deus nesta vida. Muitos deles permanecem invisíveis aos nossos olhos. Mas isso não significa que deixaram de acontecer. Em seguida, o salmista menciona outro perigo: a peste perniciosa. Na antiguidade, uma epidemia podia destruir cidades inteiras em poucos dias. Não havia os recursos da medicina moderna e bastava uma doença se espalhar para gerar medo, desespero e mortes em grande número. Por isso, a peste simbolizava algo que o ser humano era incapaz de controlar. Ainda hoje entendemos bem esse sentimento. Nos últimos anos, o mundo inteiro experimentou como uma enfermidade pode mudar rotinas, separar famílias e despertar medo até nas pessoas mais confiantes. Mas o Salmo 91 não está ensinando que um cristão jamais ficará doente. A própria Bíblia mostra homens e mulheres fiéis que enfrentaram enfermidades e sofrimento. O que o Salmo ensina é algo muito maior. Mesmo quando não controlamos as circunstâncias, Deus continua controlando a nossa vida. Nossa esperança nunca esteve baseada na ausência de problemas, mas na presença constante do Senhor. Existe ainda um detalhe importante. Observe que o salmista cita primeiro uma armadilha escondida e depois uma doença que se espalha. Uma ameaça é silenciosa. A outra é visível para todos. Isso mostra que Deus cuida tanto dos perigos ocultos quanto daqueles que já conhecemos. Nada escapa ao seu olhar. Nada acontece sem que Ele continue sendo soberano. Essa verdade deveria transformar nossa maneira de enfrentar cada novo dia. Em vez de viver dominados pela ansiedade sobre aquilo que pode acontecer amanhã,
Somos convidados a descansar naquele que já conhece o amanhã perfeitamente. Talvez nunca saibamos de quantos perigos Deus nos livrou, mas podemos viver com a certeza de que seu cuidado vai muito além daquilo que nossos olhos conseguem enxergar. No entanto, o salmista ainda utiliza uma das imagens mais belas de todo o Salmo 91. Depois de falar sobre armadilhas e pestes, ele descreve Deus como uma ave que abre suas asas para proteger seus filhotes. Essa metáfora revela um aspecto do amor de Deus que muitas pessoas nunca perceberam. E é justamente essa poderosa lição que veremos a seguir. Depois de falar sobre armadilhas invisíveis e perigos que escapam ao controle humano, o Salmo 91 muda novamente a cena. Em vez de apresentar Deus como um guerreiro ou um rei poderoso, o salmista utiliza uma imagem surpreendentemente delicada. Ele escreve: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será escudo e broquel. Salmo 91, 2.4. Essa talvez seja uma das descrições mais emocionantes de toda a Bíblia. À primeira vista, comparar Deus a uma ave pode parecer estranho. No entanto, para o povo de Israel, essa imagem possuía um significado profundamente conhecido. Quem já observou uma ave protegendo seus filhotes sabe o que acontece quando surge algum perigo. Ela abre as asas. Os filhotes correm para debaixo delas. Ali encontram calor, proteção e segurança. É exatamente essa cena que o salmista deseja colocar diante dos nossos olhos. Deus não apenas protege seu povo com poder, Ele também o envolve com cuidado. Existe uma diferença enorme entre alguém que protege por obrigação e alguém que protege por amor. O Senhor faz as duas coisas. Seu poder derrota aquilo que ameaça seus filhos. Seu amor consola aqueles que chegam feridos à sua presença. Essa imagem aparece várias vezes nas Escrituras. O próprio Jesus, ao olhar para Jerusalém, declarou que desejava reunir seu povo como uma galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, mas muitos não quiseram. Isso revela uma verdade importante. A proteção de Deus está disponível, mas é preciso desejar permanecer perto dele. Nenhum filhote encontra segurança correndo para longe da mãe. Da mesma forma, quanto mais nos afastamos da presença do Senhor, mais vulneráveis nos tornamos às armadilhas espirituais. O salmista continua dizendo que a fidelidade de Deus é escudo e broquel. Na época em que esse salmo foi escrito, o escudo era usado para impedir ataques à distância, enquanto o broquel era um escudo menor, utilizado no combate corpo a corpo. A mensagem é clara: não importa de onde venha o ataque, Deus permanece suficiente. Sua fidelidade protege tanto dos perigos que vemos chegando quanto daqueles que surgem de repente. Perceba que o Salmo não diz que nossa proteção está baseada na nossa força. Ela está baseada na fidelidade de Deus. E isso muda tudo. Porque nossa força falha, nossa coragem oscila, nossa fé às vezes vacila, mas a fidelidade do Senhor nunca muda. É justamente por isso que o versículo seguinte apresenta uma consequência natural dessa confiança. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Salmo 91, 2.5. Aqui começamos a quinta lição. O salmista fala sobre o medo. E isso não é por acaso. O medo sempre foi uma das maiores armas contra o coração humano. Observe como ele menciona primeiro o terror da noite. Durante a noite, tudo parece maior. Os ruídos aumentam. As preocupações se multiplicam. A mente cria cenários que talvez nunca aconteçam. Ainda hoje, muitas pessoas experimentam exatamente isso. É durante a madrugada que a ansiedade costuma se intensificar. É quando chegam os pensamentos sobre o futuro. O medo da doença. O medo da perda, o medo da solidão, o medo de não conseguir vencer os desafios. Depois, o salmista fala sobre a seta que voa de dia. Se o terror da noite representa os medos invisíveis,
A seta simboliza os perigos visíveis, aqueles que surgem diante dos nossos olhos sem aviso. Uma notícia inesperada, uma crise financeira, um diagnóstico médico, uma perda, uma perseguição. Todos nós, em algum momento, enfrentaremos situações assim. Mas perceba que o Salmo 91 não diz que esses acontecimentos deixarão de existir. Ele diz que o medo não precisa governar o coração daquele que vive na presença de Deus. Essa talvez seja uma das maiores diferenças entre confiança e ausência de problemas. A fé cristã nunca prometeu uma vida sem tempestades. Ela promete que, mesmo dentro da tempestade, Deus continua presente. E quando essa verdade se torna real em nosso coração, descobrimos que a paz não depende das circunstâncias. Ela depende da certeza de que nunca caminhamos sozinhos. Mas o salmista ainda fará uma afirmação que costuma gerar muitas dúvidas. Ele dirá que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Afinal, o que essas palavras realmente significam? Será uma promessa de que nada de ruim acontecerá ao cristão? Ou existe um significado muito mais profundo escondido nesse versículo tão conhecido? É isso que descobriremos na próxima lição. Chegamos agora a uma das passagens mais conhecidas e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidas de todo o Salmo 91. O salmista declara: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91, 2.7. Durante muitos anos, esse versículo foi interpretado como uma promessa de que nenhum cristão enfrentaria doenças, acidentes ou sofrimento. Mas será que foi isso que o salmista realmente quis dizer? Se essa interpretação fosse correta, precisaríamos ignorar grande parte da própria Bíblia. Os apóstolos sofreram perseguições. Paulo foi preso, espancado e enfrentou naufrágios. Pedro foi encarcerado por causa do Evangelho. Milhares de cristãos deram suas vidas por permanecerem fiéis a Cristo. Será que Deus havia abandonado todos eles? Claro que não. Então, o que significa essa promessa? O contexto do Salmo 91 nos ajuda a encontrar a resposta. Desde o primeiro versículo, o salmista não está prometendo uma vida livre de dificuldades. Ele está mostrando que aqueles que fazem do Senhor seu refúgio jamais estarão fora do cuidado divino. Mesmo quando o caos toma conta ao redor, mesmo quando todos parecem perder a esperança, mesmo quando o mundo inteiro vive momentos de incerteza, Deus continua sustentando aqueles que colocam sua confiança nele. Essa promessa não elimina as lutas. Ela garante que nenhuma delas pode escapar ao controle do Senhor. Talvez seja exatamente isso que muitos cristãos precisem ouvir hoje. Vivemos em uma geração dominada pelas notícias. Todos os dias somos bombardeados por informações sobre guerras, crises económicas, violência, doenças e desastres naturais. Quanto mais olhamos apenas para essas circunstâncias, mais facilmente o medo ocupa nosso coração. O Salmo 91 nos convida a levantar os olhos, não para negar a realidade, mas para lembrar que existe um Deus governando acima dela. Quando sabemos que Deus continua sentado em seu trono, o medo perde parte do seu poder. Logo em seguida, encontramos outro trecho que desperta enorme curiosidade. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Salmo 91, 2.11. Poucos versículos da Bíblia deram origem a tantas perguntas quanto esse. Os anjos realmente nos protegem? Eles estão ao nosso redor? Como eles atuam? As Escrituras deixam claro que os anjos existem e são servos de Deus enviados para cumprir sua vontade. Eles aparecem diversas vezes ao longo da Bíblia. Um anjo fortaleceu Elias no deserto. Outro libertou Pedro da prisão. Anjos anunciaram o nascimento de Jesus. Também estiveram presentes na manhã da ressurreição. No entanto, existe um detalhe muito importante.
Os anjos nunca são o centro da mensagem bíblica. O centro sempre é Deus. Infelizmente, algumas pessoas passaram a dedicar mais atenção aos anjos do que ao próprio Senhor. Buscam experiências extraordinárias. Tentam descobrir nomes de anjos. Criam práticas que não possuem fundamento nas Escrituras. Mas o Salmo 91 segue um caminho completamente diferente. Ele não manda confiar nos anjos. Ele manda confiar em Deus. Os anjos aparecem apenas como instrumentos do cuidado divino. Eles obedecem às ordens do Senhor. Nunca agem por iniciativa própria. Toda proteção pertence a Deus. Toda glória pertence a Deus. Toda confiança deve permanecer em Deus. Esse detalhe faz toda a diferença, porque nossa segurança não depende da quantidade de anjos ao nosso redor. Ela depende da presença do Deus que governa os anjos. Quando compreendemos isso, nossa fé deixa de estar baseada no extraordinário e passa a descansar no caráter imutável do Senhor. Mas o salmista ainda apresenta uma imagem surpreendente. Ele afirma que o justo pisaria sobre o leão e a serpente, símbolos que, desde os tempos antigos, representam perigo, força e destruição. Será que essa promessa fala de animais reais? Ou ela revela uma batalha espiritual muito mais profunda do que imaginamos? É exatamente esse mistério que descobriremos na próxima lição. Depois de revelar que Deus envia seus anjos para guardar aqueles que confiam nele, o Salmo 91 continua com uma declaração que, durante séculos, despertou curiosidade entre os leitores. O salmista escreve: Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão forte e a serpente. Salmo 91, 2.13. À primeira vista, parece uma promessa de domínio sobre animais selvagens. Mas será que esse é realmente o significado? Ao longo da Bíblia, tanto o leão quanto a serpente aparecem frequentemente como símbolos espirituais. A serpente nos faz lembrar imediatamente do Jardim do Éden, onde Satanás enganou Adão e Eva, introduzindo o pecado na humanidade. Já o leão é utilizado em diferentes contextos. Em uma de suas cartas, o apóstolo Pedro escreve: O diabo anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Perceba que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento utilizam essas imagens para representar forças que tentam afastar o ser humano de Deus. Por isso, muitos estudiosos entendem que o Salmo 91 está falando de uma vitória muito maior do que simplesmente escapar de perigos físicos. O Senhor promete fortalecer seus filhos para vencer as batalhas espirituais que enfrentam diariamente. Porque, muitas vezes, o maior inimigo não está diante dos nossos olhos. Está dentro do nosso coração. A inveja, o orgulho, a falta de perdão, a ansiedade que consome a paz, a tentação que insiste em voltar, a culpa que nos faz acreditar que Deus já desistiu de nós. Essas batalhas não podem ser vencidas apenas com força de vontade. Precisamos da graça de Deus. Precisamos da direção do Espírito Santo. Precisamos permanecer perto do Senhor todos os dias. Talvez seja exatamente por isso que Jesus declarou aos seus discípulos: No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Cristo nunca prometeu que seus seguidores viveriam sem lutas, mas prometeu caminhar ao lado deles em cada batalha. É essa certeza que transforma completamente nossa maneira de enfrentar as dificuldades. O cristão não luta para conquistar a vitória sozinho. Ele luta sabendo que Deus já está ao seu lado. Logo depois dessa promessa, acontece algo extraordinário. Até esse momento, era o salmista quem falava. Mas, nos últimos versículos do capítulo, a própria voz de Deus passa a responder. É como se o Senhor confirmasse pessoalmente tudo aquilo que havia sido anunciado. Ele declara: Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome.
Salmo 91, 2.14. Esse versículo revela um detalhe que muitas pessoas ignoram. As promessas do Salmo 91 não aparecem isoladas. Existe uma condição. Deus não diz, porque ele repetiu este salmo todos os dias. Também não diz, porque carregou este capítulo consigo. Nem afirma, porque conhecia todas as promessas de cor. O Senhor declara algo muito mais profundo. Porque a mim se apegou com amor. Essa expressão transmite a ideia de alguém que permanece firmemente ligado a Deus. Alguém que faz do Senhor o centro da sua vida. Não é uma fé baseada apenas em momentos de necessidade. É um relacionamento construído diariamente. Infelizmente, muitas pessoas procuram apenas os benefícios de Deus. Querem proteção, querem milagres, querem respostas rápidas, mas não desejam conhecer verdadeiramente o Senhor. O Salmo 91 ensina exatamente o contrário. As promessas nascem do relacionamento. Primeiro vem a comunhão, depois vêm as bênçãos. Primeiro vem a confiança, depois vem a proteção. Primeiro vem o amor por Deus, depois experimentamos o cuidado constante dele. Esse talvez seja um dos maiores segredos escondidos neste capítulo. O foco nunca esteve apenas no livramento. O foco sempre esteve em Deus. Quando compreendemos essa verdade, deixamos de enxergar o Salmo 91 como uma simples lista de promessas e passamos a vê-lo como um convite para viver cada dia mais perto do Senhor. E então chegamos ao momento mais emocionante de todo o capítulo. Nos versículos finais, Deus faz 8 promessas extraordinárias àqueles que permanecem nele. São palavras de esperança, consolo e fidelidade que resumem toda a mensagem do Salmo 91 e revelam o verdadeiro mistério que quase ninguém percebe. Chegamos ao final de um dos capítulos mais conhecidos de toda a Bíblia. Ao longo deste estudo, descobrimos que o Salmo 91 fala sobre proteção, livramento, confiança, fidelidade, anjos e promessas extraordinárias. No entanto, existe um detalhe que conecta absolutamente todos esses ensinamentos e que muitas pessoas acabam deixando passar. Nos últimos versículos, é o próprio Deus quem toma a palavra. Ele declara: Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, 2.1516. Essas palavras encerram o Salmo de maneira surpreendente. Observe atentamente. Deus não diz: eu impedirei que ele passe pela angústia. O Senhor afirma algo muito mais profundo: estarei com ele na angústia. Essa pequena diferença muda completamente a maneira como entendemos todo o Salmo 91. Durante muito tempo, algumas pessoas interpretaram esse capítulo como uma garantia de que nenhum sofrimento atingiria aqueles que amam a Deus. Mas essa nunca foi a mensagem principal do Salmo. Se fosse assim, como explicar José sendo vendido pelos próprios irmãos? Como explicar Daniel sendo lançado na cova dos leões? Como explicar os 3 amigos de Daniel entrando na fornalha? Como explicar Paulo escrevendo cartas da prisão? Como explicar o próprio Jesus enfrentando a cruz? Todos eles permaneceram debaixo do cuidado de Deus. E, ainda assim, enfrentaram momentos extremamente difíceis. A diferença é que nunca estiveram sozinhos. Esse é o verdadeiro mistério escondido no Salmo 91. A maior promessa deste capítulo não é uma vida sem problemas. É uma vida acompanhada pela presença de Deus. Quando compreendemos isso, tudo passa a fazer sentido. As asas representam sua proteção. O esconderijo representa sua presença. Os anjos representam seu cuidado. O escudo representa sua fidelidade. O livramento representa sua soberania. Tudo aponta para uma única verdade. O maior presente de Deus nunca foi apenas mudar as circunstâncias.
O maior presente sempre foi caminhar conosco em qualquer circunstância. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas terminam de ler o Salmo 91 esperando apenas milagres externos e deixam de perceber o milagre mais importante: o coração que aprende a confiar completamente em Deus. Quando essa confiança nasce, a paz deixa de depender das notícias. A esperança deixa de depender da economia. A alegria deixa de depender das circunstâncias. Porque nossa segurança não está naquilo que acontece ao nosso redor. Ela está naquele que prometeu nunca abandonar os seus filhos. Jesus reafirmou essa mesma promessa quando disse: "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Perceba como essa declaração completa perfeitamente a mensagem do Salmo 91. A presença de Deus sempre foi o centro de tudo. Não é o esconderijo em si que protege, é quem habita nesse esconderijo. Não são as asas que trazem paz, é aquele que estende essas asas. Não são os anjos que merecem nossa confiança, é o Deus que envia os anjos. E talvez essa seja a maior lição que podemos levar para a nossa vida. Todos nós enfrentaremos dias difíceis. Haverá momentos em que as respostas parecerão demorar. Existirão noites de preocupação, lágrimas e incertezas. Mas, se fizermos do Altíssimo a nossa morada, jamais caminharemos sozinhos. Essa é a promessa que atravessou milhares de anos e continua fortalecendo milhões de cristãos ao redor do mundo. Antes de encerrar este estudo, faça uma reflexão sincera. Você tem apenas conhecido o Salmo 91? Ou realmente tem habitado na presença do Deus revelado por Ele? Porque é nesse relacionamento que nasce a verdadeira segurança. É nesse relacionamento que encontramos descanso. E é nesse relacionamento que descobrimos o mistério que quase ninguém percebe. O Salmo 91 não foi escrito para eliminar todo o sofrimento da nossa vida, mas para nos ensinar que, aconteça o que acontecer, Deus jamais abandonará aqueles que colocam sua confiança nele. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: "O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza." Será uma linda forma de declarar sua fé e também de incentivar outras pessoas que passarem por este vídeo. E se você deseja continuar aprendendo as verdades mais profundas da Palavra de Deus, inscreva-se no @Luz de Cristo. Toda semana compartilhamos estudos bíblicos, profecias e mensagens que fortalecem a fé e aproximam você ainda mais do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça sua caminhada e faça do seu coração um lugar onde a presença dele habite todos os dias. Amém.